Olá, sou o Dr. Rafael Amaral de Castro, médico oncologista de Brasília, e hoje vamos falar de um teste que mudou a oncologia, o teste NG-ESE, que significa sequenciamento de nova geração, que analisa o DNA ou RNA do tumor para identificar mutações genéticas específicas que chamamos de mutações drivers, que direcionam o tratamento. O sequenciamento genômico é um processo para analisar uma amostra de DNA retirada do seu sangue ou do tecido do tumor. No laboratório, os técnicos extraem o DNA e preparam-no para o sequenciamento. Em cada célula normal, existem 23 pares de cromossomos. Os cromossomos são estruturas que abrigam o DNA. O DNA está enrolado em uma forma chamada dupla hélice. A dupla hélice pode ser desenrolada em uma forma de escada. A escada é composta por letras químicas pareadas chamadas bases. No total, nosso DNA contém cerca de 6 bilhões dessas bases químicas pareadas. Existem 4 bases no alfabeto do DNA: A, T, C e G. No DNA, a base A só se liga com a base T e a base G só se liga com a base C. Para ler a sequência de bases no DNA, as amostras são inseridas em um instrumento de sequenciamento, onde ondas sonoras de alta frequência quebram o DNA em pedaços menores, com cerca de 600 bases cada. Etiquetas especiais são adicionadas às extremidades do DNA fragmentado. Essas fitas de DNA etiquetadas podem então se ligar a uma lâmina de vidro. Em um sequenciador, cada pedaço de DNA é copiado centenas de milhares de vezes, criando aglomerados de fragmentos idênticos de DNA. Em seguida, o sequenciador lê o DNA uma base por vez, usando etiquetas coloridas diferentes para cada base do DNA. Sensores especiais dentro da máquina detectam as etiquetas coloridas. Essa sequência de cores revela a sequência de DNA de cada fragmento. Computadores potentes juntam esses fragmentos individuais de DNA e revelam a sequência do seu DNA de uma forma muito mais eficiente que um teste PCR padrão. Importante dizer que o NG-ESE, na verdade, são vários testes em um só. Diferente de um PCR ou imunohistoquímica que verifica uma mutação driver por vez, o NG-ESE verifica vários drivers. Evita assim o reteste e possibilita avaliar múltiplos cenários. Assim, depois de um resultado de NG-ESE, uma equipe de especialistas médicos usa um software especializado para analisar e comparar as sequências de DNA e identificar o pequeno número de variantes que podem ser importantes para o seu tratamento médico. Discuta os resultados do sequenciamento do seu DNA com seu médico e um conselheiro genético. Quando a gente pensa em NG-ESE para tumores sólidos em adultos, estamos falando de uma ferramenta que hoje tem aplicabilidade prática na maioria dos grandes sítios tumorais: câncer de pulmão, não pequenas células, mama, coloretal, próstata, ovário, pâncreas, estômago, vesícula, colangiocarcinoma, tireoide, melanoma, giste, sarcoma, tumores de cabeça e pescoço, tumor primário desconhecido. Todos esses entram. As diretrizes da NCCN, da ESMO, da ASCO já posicionam o perfil genômico abrangente como padrão para doença avançada ou metastática, e em alguns cenários cada vez mais se discute o uso mais precoce. No Brasil, o que temos disponível hoje? Vamos começar pelos exames em tecido. O Foundation One, CDX, da Foundation Medicine, analisa 324 genes com cobertura completa das regiões codificantes e já vem com a assinatura de MSI, TMB e HRD. O laudo inclui os biomarcadores preditivos de resposta à terapia-alvo e à imunoterapia, e ele é aprovado pelo FDA como diagnóstico complementar para mais de 35 terapias. No Brasil, ele é acessível através da plataforma Fleury Genômica, que é o canal oficial da Foundation Medicine no país, e também pelo Diagnósticos do Brasil. O valor gira em torno de R$ 12.500 no particular e o prazo é de cerca de 25 dias corridos. Já o Foundation One Liquid CDX, que é a versão em biópsia líquida, analisa mais de 300 genes a partir do plasma, com aprovação do FDA para mais de 15 indicações como diagnóstico complementar. Ele substituiu a versão anterior que analisava 70 genes. Também sai pela Fleury Genômica com valor entre R$ 8 e 15 mil reais. Eu preciso mencionar também o Guardant 360 CDX,
que é o principal concorrente em biópsia líquida. A versão clássica analisa 74 genes completos, com cobertura de regiões críticas de outros 50, incluindo amplificações em 18 genes e fusões em 6. Existe uma versão estendida de 83 genes que adiciona MSI e carga mutacional tumoral. No Brasil, quem oferece é a Fleury, o Delboni, a Diagnósticos do Brasil, o A+, e ele sai em torno de 8 a 12 mil reais, dependendo do laboratório. O material é uma coleta de sangue simples, sem jejum, desde que o paciente não tenha feito quimioterapia ou radioterapia nos 15 dias anteriores. A sensibilidade é de 85% e a especificidade chega a 99,6%. Agora, uma alternativa nacional importante que pouca gente conhece a fundo é o Oncofoco. Esse exame foi desenvolvido pelo próprio Fleury aqui no Brasil e é uma opção de perfil tumoral por NG-esse em tecido. A versão Oncofoco ampliado analisa 421 genes, com cobertura completa da região codificante, mais 50 genes para detecção de fusões e já entrega MSI e TMB. Ele processa os dados em um pipeline de bioinformática próprio e o laudo sai em português, com descrição de medicamentos aprovados pelo FDA e também o que tem registro na Anvisa associado a cada alteração encontrada. Existe ainda o Oncofoco 500, que é a versão mais recente e analisa 523 genes. O grande diferencial do Oncofoco em relação ao Foundation One é o custo. Ele é significativamente mais acessível, o prazo é de 15 dias úteis e o laudo é emitido em português com assessoria médica especializada do Fleury. Ele está disponível pela plataforma Fleury Genômica e atende toda a rede de laboratórios do Grupo Fleury, incluindo a Mais e Labs a Mais. Tem também o Oncomini Jake's Target Test, da Thermo Fisher, que é um teste focado em câncer de pulmão de não pequenas células. Ele analisa 23 genes e 23 biomarcadores, todos aprovados pelo FDA, incluindo EGFR, BRAF, ROS1, RET e ER2. É uma opção mais enxuta, mais rápida e mais barata, mas o escopo é limitado ao pulmão. Assim segue uma tabela resumo dos principais testes NG, esse presentes no Brasil, meio onde é feita a pesquisa, número de genes avaliados, prazo, valor, se aprovado ou não no FDA e empresa operadora. Contudo, é importante ressaltar que nenhum teste é aprovado pela Anvisa e nem a esse. Assim, além dessas opções via rede laboratorial, existe a possibilidade de contratação direta com os laboratórios da indústria. O que eu quero dizer com isso? O Foundation One pode ser solicitado diretamente pela plataforma da Foundation Medicine nos Estados Unidos ou através do canal Fleury Genômica, que faz a intermediação. O Guardant 360 pode ser contratado diretamente da Guardant Health com o kit de coleta enviado para o Brasil e o processo é feito pelo Laboratório de Apoio Diagnósticos do Brasil. Uma operadora também tinha parceria direta e oferece Foundation One Liquid para seus pacientes, mas no momento enfrenta dificuldades financeiras e encontra-se instável. E não podemos esquecer que o Fleury, com o Oncofoco, tem um modelo que funciona como alternativa local com custo mais baixo e suporte em português. Sobre a aprovação da Anvisa, esse é um ponto que precisa ficar claro na nossa fala. Nenhum desses testes tem registro na Anvisa como produto médico. O Foundation One CDX e o Guardant 360 têm aprovação do FDA americano, mas no Brasil eles são comercializados como exames de diagnóstico via laboratório, não como produtos registrados. Eles entram como serviços laboratoriais de alta complexidade, não como dispositivos médicos registrados. O Oncofoco, por ser desenvolvido localmente pelo Fleury, segue as regulamentações da Anvisa para exames laboratoriais desenvolvidos in-house. E quanto ao rol da ANS, a situação é a seguinte. Em fevereiro de 2026, a ANS analisou um pedido de incorporação do painel NGS por biópsia líquida para a detecção de mutações EGFR e ALK em câncer de pulmão não pequenas células metastático. A recomendação técnica foi desfavorável. O argumento foi que as evidências disponíveis naquele momento, baseadas em estudos observacionais, tinham fragilidades metodológicas que reduziam a certeza sobre a acurácia e o benefício clínico. Além disso, estimou-se um impacto financeiro positivo de cerca de 7 milhões de reais em 5 anos para uma difusão de 100% dos pacientes elegíveis
com uma média anual de R$ 1.390.000. A diretoria colegiada aprovou a recomendação de não incorporar. Portanto, até hoje, o NG, esse como painel genômico abrangente, não está no rol da ANS, mas isso não significa que o paciente não consiga acesso. O Judiciário brasileiro tem reiteradamente obrigado planos de saúde a custearem o Foundation One e outros testes NG, esse quando há prescrição médica fundamentada, indicando que a negativa de cobertura é abusiva, especialmente quando a doença está prevista no contrato e o exame é determinante para o direcionamento terapêutico. Já existem decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo e de outros estados confirmando essa obrigação, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na súmula 102 daquele tribunal. Então, aos colegas oncologistas, a mensagem que fica é: nós temos múltiplas opções no Brasil hoje. Temos o Foundation One como padrão ouro internacional, com suporte da Fleury Genômica. Temos o Guardant 360 como alternativa consolidada em biópsia líquida via Fleury e diagnósticos do Brasil. Temos o Oncofoco como opção nacional mais acessível, com laudo em português e suporte local. Temos o Oncomini DX para quem precisa de uma resposta rápida e focada em pulmão. E temos ainda a possibilidade de contratação direta com Foundation Medicine ou Guardant Health quando necessário. O custo ainda é uma barreira, mas não é mais uma barreira intransponível. E quando a via particular não é possível, a via judicial tem se mostrado efetiva para garantir o acesso. Conhecer o ecossistema disponível é o primeiro passo para incorporar a genômica de forma consistente na nossa prática. Aproveito para convidar a todos a visitarem o portal www.rafaelcastroonco.com.br e lá visitarem o site da Neo Access para pacientes e Oncopraxis para profissionais de saúde. Convido também a ver o segundo vídeo sobre custo-efetividade dos testes NGS,